Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao devocional dos teens. Ao longo dessas últimas quintas-feiras nós temos estudado sobre o livro de Daniel. E hoje nós vamos falar sobre Daniel na Cova dos Leões. Pode pegar uma caneca que hoje ficou maior. Resumidamente, o rei Dario, ele tinha muitas posses. E ele resolveu, o reino dele era muito grande, e ele resolveu juntar uma galera para que essa galera o ajudasse a comandar todo o reino, a organizar e que ele não se perdesse em cobranças e o que estava acontecendo em cada lugar. E ele juntou uma galera de 20 pessoas. Essas 20 pessoas, ele escolheu 3 pessoas para que comandasse essa galera. Porque assim, essa galera levava essas 3 pessoas, tudo que estava acontecendo ao reino, e essas 3 pessoas levavam ao rei. E Daniel era uma dessas 3 pessoas. Essa galera se chamava sátrapas, e eles tinham que prestar contas a Daniel. Cara, Daniel era o cara. Era um nerd aficionado em fazer tudo com perfeição, e ele foi se destacando. Se destacou tanto que o rei estava cogitando colocar ele acima de tudo para governar tudo junto. Seria mais ou menos assim: o rei seria o nosso presidente e o Daniel seria o vice-presidente. Mais ou menos, não é bem isso, mas serve para entender o que a Bíblia está falando. Só que isso subiu aos olhos dessa galera, dos sátrapas, que começaram a ter inveja de Daniel e falaram assim: esse cara é muito cheio de si, vamos procurar os defeitos dele, vamos procurar os defeitos no trabalho dele e mostrar para o rei, para mostrar que o Daniel não é tão bom assim. Só que não encontraram nada. A Bíblia diz que não encontraram defeito algum. Cara, pensa na excelência de Daniel. Trabalhava provavelmente igual um condenado, assim, um monte, e tudo com perfeição. Então eles tiveram a brilhante ideia, só que não, de fazer o seguinte: já que a gente não encontra nada aqui no trabalho que ele faça errado, vamos ver se a gente encontra alguma coisa na vida pessoal. E perceberam o quanto ele buscava a Deus. E resolveram fazer o seguinte: rei, nós tivemos uma brilhante ideia. Vamos fazer o seguinte: durante os próximos 30 dias, ninguém pode adorar a outro Deus, a uma outra pessoa ou a qualquer outra coisa que não seja a você. Cara, o rei deve ter se enchido. Eu sou bom. Isso mesmo, nos próximos 30 dias, então, ninguém pode adorar nada a não ser a mim. Legal, vamos fazer isso. O ego do rei deve ter ido lá pra cima e ele topou junto com essa galera que tava com os olhos grandes em cima de Daniel. Só que Daniel já tinha interpretado o sonho, revelado o sonho, os amigos de Daniel já tinham ido para a fornalha, saído da fornalha, tudo isso porque Daniel buscava a Deus e Daniel tinha um bom relacionamento com Deus. Daniel pensou: já passei tudo isso, se Deus quiser que eu vá para o céu eu vou, se Deus quiser que eu fique aqui na terra eu fico, mas eu sei uma coisa, o meu relacionamento com Deus ninguém mexe. Então Daniel continuou fazendo as suas 3 orações por dia. E o castigo para quem não cumprisse esse decreto do rei seria nada menos do que ser jogado na cova dos leões. Cara, esses filha da mãe chegaram para o rei já topou, assinou o decreto, pau. A partir de agora, quem fizer qualquer coisa desse jeito vai ser jogado na cova dos leões. E esses filha da mãe chegaram para o rei, assim, como quem não quer nada: rei, descobrimos uma pessoa que não está cumprindo seu decreto. O rei: o quê? Que absurdo! Vamos jogar na cova do leão. Quem que é? É o Daniel. Cara, o rei ficou de cara. Tentou desbaratinar, falou: não, vamos ver, mas pensa bem, e não sei o quê. Mas os filha da mãe, dos sátrapas, foram certeiros. Falaram assim: não, rei, você decretou. A sua palavra não tem volta. O rei pensou, falou: tá bom, eu falei, agora eu tenho que cumprir. E jogaram Daniel na cova dos leões. E o rei, depois de ter mandado jogar Daniel na cova dos leões, tamparam a cova.
carimbaram com o anel dele, do rei, e o anel dos sátrapas, lá para ninguém abrir. E o rei voltou para o palácio. Chegou no palácio, não quis comer, não quis receber nenhuma visita, não quis fazer nada. E o pior, não conseguiu nem dormir. De certo, pensando na besteira que tinha feito, porque Daniel era exemplar. E o rei gostava muito de Daniel. Passou a noite toda, amanheceu. O rei, opa, amanheceu, é um novo dia, então meu decreto não vale mais. Correu lá para a cova dos leões, chegou lá e perguntou assim: Daniel, será que o teu Deus conseguiu te salvar? E Daniel respondeu lá de dentro da cova dos leões: meu Deus me salvou. Ele mandou um anjo e fechou a boca dos leões. E o rei mandou tirar logo Daniel da cova dos leões. E o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque o que o rei fez? Ele mandou todo mundo que tinha acusado Daniel ser jogado na cova dos leões. E o pior, não era só quem tinha acusado, é a família, os filhos, porque naquela época era assim, vai um, vai todo mundo, filho. Não tem essa história de vai, não, foi meu pai que errou, ele que pague. Não, é a família toda. E jogou lá. E todos foram devorados, não sobrou um para contar a história. Depois de tudo isso, o rei fez um novo decreto, que era para todo o seu reino. Ele escreveu em todos os idiomas do seu reino, que era para reverenciar o Deus de Daniel. E o decreto dizia assim: pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele o livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim, Daniel prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa, que foi outro reino. Daniel já pegou pelo menos 3 reis, Nabucodonosor, Dario e o Ciro, que era o persa. Na Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Não diz quanto tempo ele orava, mas eu acredito que não deveria ser algo muito rápido, já que ele tinha esse relacionamento tão bom com Deus, não deveria ser, Pai, obrigado, amém. E mesmo assim, ele orando 3 vezes ao dia, ele era um cara exemplar no trabalho dele. Isso me chamou a atenção, porque com certeza ele trabalhava muito, mas mesmo assim ele não deixava de lado as coisas de Deus. Muitas vezes a gente deixa de buscar a Deus porque a gente não tem tempo, porque estamos muito cansados, porque estamos em semana de provas, porque o trabalho está muito puxado e a gente deixa de buscar por falta de tempo. Que desculpinha esfarrapada é essa nossa? Falo nossa porque eu faço isso algumas vezes também, porque estou cansado demais do trabalho e acabo não conseguindo buscar a Deus o tanto que eu queria, ou acabo não conseguindo acordar mais cedo para fazer meu devocional. E isso não é o certo. Porque é tão bom buscar a Deus, ter um relacionamento com Ele, que nada mais deveria importar para a gente. Mas até tem um grande pregador, morreu há muitos anos já, que ele se chamava Charles Spurgeon, que ele falou a seguinte frase: às vezes achamos que estamos ocupados demais para orar. Este é um grande engano, porque orar é ganhar tempo. O que isso quer dizer? Como assim ganhar tempo? Orar é ganhar tempo. Acredito porque enquanto estamos orando, Deus está trabalhando pela gente. Deus está fazendo com que as coisas do nosso dia a dia aconteçam mais rápido. Por exemplo, eu tenho meu momento de devocional pela manhã, antes de ir para a aula, tudo isso, ou logo depois da aula, depende de cada um ter o seu momento devocional, mas o importante é ter. E Deus pode fazer o seguinte: quando você for fazer tua tarefa, ou quando você for estudar, você aprender mais rápido. Você conseguir escrever, lembrar das coisas mais rápido. Isso Deus pode fazer. E eu acredito que Ele faz isso, porque a gente priorizou o relacionamento com Ele.
Amém? Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um devocional cheio da presença de Deus.